Glória a Deus. Que alegria, meus amados irmãos, estar novamente com vocês. Uma semana de crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Essa semana estaremos estudando o tema intervenção necessária. Creio que será algo muito bom. Você que trouxe a sua Bíblia, abra juntamente comigo. Vamos lá. Repartir o pão, o maná celestial. Vamos lá, meus amados irmãos, juntos, nesses momentos preciosos, nessa parte, que não será tirada. Momentos onde Deus encontra espaço e liberdade para operar em nossas vidas. Amém? A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Você encontrou? Olha só. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17, 36. O diabo adora tentar em vão confrontar a palavra de Deus. Foi assim no início. A primeira aparição do diabo em Gênesis 3. Ele veio dizendo: é assim que Deus falou? Não, não é assim não. Deus está tentando enganar vocês, colocando em dúvida a palavra de Deus e o caráter amoroso de Deus. O diabo, então, ele gosta de contraditar. E ele consegue sucesso na vida daqueles que não têm uma fé esclarecida. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O justo é libertado pelo conhecimento. O diabo, o pai da mentira, cega o entendimento, rouba, mata, engana, destrói. Jesus na cruz disse claramente: está consumado. O inimigo ainda procura, através de pessoas que não têm uma fé esclarecida, de forma atrevida, atacar e atacar. A tempestade ela vem para casa na rocha, na casa na areia, mas Deus que está conosco é maior. Tá bom? Em Isaías 54:15 diz: poderão se levantar ataques contra ti, mas não vem de mim, diz o Senhor. Então, não vem de Deus, não é a vontade de Deus. Jesus diz em João 10:10: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, é importante compreender os papéis de forma clara, ter uma fé esclarecida, para que não sejamos, meus queridos irmãos, enganados e roubados. Em Isaías 42:22 diz: seu povo roubado, enganado. Davi compreendeu que esse gigante demoniado não tinha aliança com Deus, afrontando a Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus. Deus havia dito a Moisés e a Josué que nem o inimigo poderia resistir a Israel, que nem o inimigo ficaria de pé. Davi conhecia a palavra e a promessa. Davi investia tempo de qualidade na presença do Senhor e da palavra do Senhor. Por isso Davi compreendia, tinha revelação. Então, ele viu que aquilo era um ataque que poderia ser destruído porque Deus era com ele. Davi tomou as dores de Deus. Ele compreendeu que Deus estava com ele, esperando uma atitude de fé. Não basta termos fé, é preciso
nos posicionarmos com fé, agirmos a fé, porque a fé sem obras, ela é morta. Davi compreendeu que esse ataque poderia ser vencido porque Deus estava com ele, eles tinham uma aliança com Deus, ele tinha a promessa de Deus e o gigante não. É muito importante compreender que desde a queda de Adão e Eva, este mundo não é mais o mundo perfeito que Deus criou. Para todos os lados nós vemos os efeitos da queda. Para todo lado que nós olhamos, até na alma do homem. O que vemos é que o mundo se tornou imperfeito. Mas Deus não se conformou. Ele enviou Jesus Cristo. E na cruz Jesus levou tudo que nos tira a paz, as enfermidades, levou o pecado, o castigo pelo pecado, e derramou sobre nós, pela presença do Espírito Santo, a autoridade, domínio. Isso vai sendo descortinado de 2 Pedro, capítulo 1, à medida que nós vamos conhecendo a Deus e a palavra de Deus, por relacionar-se diariamente pela graça com Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus cheio do Espírito Santo. E também por experiência, praticando essa palavra diante das pessoas que ainda não têm Deus. Seja por testemunho, por orações, por intercessões. O que nós estamos vendo claramente é que o mundo, é claro que logo Deus criará novos céus. Não, né? Então tá. Então, Deus criou tudo perfeito, mas se tornou imperfeito. Agora, Deus enviou Jesus e o processo já começou através da igreja. Vamos falar sobre isso essa semana. Há uma necessidade de uma intervenção direta de Deus em todas as áreas. Vamos falar sobre isso? Intervenções necessárias. Diz que Deus supriria todas as nossas necessidades, não disse? Precisamos compreender o que é necessidade. Se vermos o mundo perfeito que Deus criou e o que ele se tornou, a Bíblia diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a alma do homem está imperfeita, os pensamentos, sentimentos, desejos, atitudes, relacionamentos, comportamento, percepção, tudo entrou num caos. Agora, Deus vai restaurar através da nossa comunhão com Ele. Essas intervenções necessárias, milagrosas, elas são compreendidas por aqueles que andam com Deus. O mundo está conformado e até chama de vontade de Deus aquilo que é claramente do diabo. Jesus expulsou a febre da sogra de Pedro porque viu que aquilo não era vontade de Deus. Ele acalmou o vento e a tempestade no mar, que estava tentando impedir ele de chegar até Gadarra para expulsar aquela legião de um jovem que estava no cemitério. Ele viu aquilo um ataque das trevas. Portanto, Jesus é nosso modelo. Ele diz em João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Vemos claramente que o mundo se tornou um caos. O Espírito Santo aguarda a palavra da fé, como em Gênesis 1. Aqui o que nós vemos é que essas intervenções necessárias, elas foram realmente essenciais, insubstituíveis. Não foi sem milagres que Moisés tirou o povo debaixo do jugo de Faraó. Paulo diz em Romanos 15, 19 e 20, por força de sinais e prodígios eu convenci esse povo do evangelho e evangelizei a Ásia Menor. Quer dizer, eles contavam com Deus, a participação de Deus e os milagres de Deus, como algo essencial por causa da queda. Tudo está fora do lugar. Existem os conformados, aqueles que dizem que isso é vontade de Deus, que acham que o mal é normal, que isso está acontecendo porque é alguma coisa que Deus quer. E existem aqueles que têm uma fé esclarecida, que compreendem por revelação de que Deus fez esse mundo perfeito. E que toda imperfeição é um ataque das trevas. Não é uma coisa natural, normal, a qual você deve se conformar, lastimar, suportar, mas é algo que você deve ir contra com uma fé agressiva e profética. Nós vemos que todo sofrimento humano de Gênesis e Apocalipse foi realmente revertido através de intervenções
de Deus que foram necessárias. Sem essas intervenções do próprio Deus, não haveria livramento. No natural, não. Não havia como Moisés, com suas forças naturais, abrir o mar para que o povo passasse, né? Nessa história aqui, com certeza, Deus estava com Davi, por isso ele conseguiu derrubar o gigante Golias. Hoje a nossa luta não é contra homens, carne e sangue, mas sim contra demônios, espíritos sem corpo, que agem por legalidade do pecado ou por ignorância. O que nós vemos é que essas intervenções são descobertas por pessoas que andando com Deus, ei, aqui precisa de uma ação divina. Ei, aqui Jesus diz, está consumado, ele acabou com isto continua. Ei, eu vou representar a Deus como representante, eu vou ligar nessa terra. Como embaixador celestial, eu vou dar voz à minha fé, eu vou semear no Espírito para que o Espírito se mova nessa situação do meu coração para essa circunstância, afetando o visível. Vemos claramente que pessoas que andaram com Deus, eles entenderam que as coisas estão imperfeitas, que não é a vontade de Deus e que Deus pode mudar através da nossa fé perseverante, através da semeadura profética. Aqui o que nós vemos é que essas intervenções, lendo a palavra de Deus e conhecendo o coração de Deus, elas são realmente desprezadas por pessoas que pregam a palavra e estão endemoniados. Muitos pastores endemoniados, não é necessário o enfermo ser curado, quando Jesus mostra claramente no Evangelho que é. Não vem como necessário desfazer os obras do diabo milagrosamente. Há uma necessidade de uma intervenção direta de Deus milagrosa na história. Há uma necessidade, é uma intervenção necessária. Há uma abertura para que Deus entre nessa situação. E o doente seja curado, o cativo seja liberto. Porque é para isso que foi dada a unção. O Espírito do Senhor nos ungiu e nos enviou claramente para curar enfermos, libertar os cativos, gerar discípulos que guardam essa palavra, né, que largam o mundanismo, a carnalidade e o pecado. Está muito claro que este mundo se tornou imperfeito. E que Jesus na cruz do Calvário colocou um fim a essa imperfeição. E que nós somos ungidos, comissionados e enviados para abrir através da fé um caminho, um canal de bênção. Para que essas intervenções de Deus, o que Deus tanto quer curar enfermos, tanto quer prosperar os endividados, tanto quer santificar a sua igreja, tanto quer restaurar os lares. Quem anda com Deus entende isso, conhece o coração de Deus. A Bíblia diz, vocês erram porque não conhecem nem o poder de Deus, nem a palavra de Deus. Então aí se faz uma interpretação errada de Deus, diabólica. A própria pessoa é cego. Eles não conhecem a Deus e dizem, é a vontade de Deus que você continue cativo, escravo, é a vontade de Deus do sofrimento. Deus não tem nada com isso, lá no céu um dia Deus vai mudar isso. Não compreendem porque são cegos. Eles mesmos têm demônios. Eles mesmos são guiados por demônios para tentar entristecer o Espírito de Deus, que tanto quer continuar curando, batizando com o Espírito Santo, enchendo as pessoas de alegria, de paz, restaurando os lares, salvando os pecadores. Quer dizer, Deus diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, essas intervenções necessárias sempre, você pode ver na Bíblia, foram compreendidas e executadas por poucos. Porque Deus opera através de pessoas que compreendem o seu propósito. É um Davi aqui, um Moisés ali, entende? Pessoas que ao andarem com Deus compreenderam a vontade de Deus. E que aquilo que estava no natural não era a vontade de Deus. E que Deus queria agir através deles para mudar algo ali de forma milagrosa. Intervenções necessárias. Enquanto as pessoas viam aquela mulher encurvada que tinha um demônio na coluna como algo natural, ela entrava e saía na igreja. Nós falamos sobre isso ontem na introdução desse tema. Ela entrava e saía encurvada e tinha um demônio na coluna dela. Os fariseus não faziam nada, mas Jesus viu, aqui existe uma intervenção necessária. Deus não está feliz de ver essa mulher humilhada desse jeito. Deus não quer isto. E Jesus colocou a mão sobre ela e mulher, você está livre dessa enfermidade. E o demônio saiu da coluna, a mulher endireitou.
O que ele viu é: Deus quer, Deus pode, e através de mim. Porque é maravilhoso dizer, como diz Colossenses 1:27, Cristo em nós, esperança da glória. Deus pode e Deus vai fazer aqui e agora através da minha vida. Porque crer em Deus é bom, mas crer em Deus em nós e através de nós é a perfeição. É a fé do Novo Testamento. Quando nós vemos que Jesus compreendeu, aqui existe uma necessidade de uma intervenção de Deus. Ele viu aquilo como necessário. Os fariseus disseram: não, deixa essa mulher, Deus não está interessado nisso. Não, isso é normal. Eles estavam conformados. Não, deixa, essa mulher está sofrendo, mas um dia ela vai ter um corpo lá no céu. Não, Deus não está nem aí com a coluna dessa mulher. Entende? Agora, Jesus, que era íntimo do Pai, se compadeceu e disse: aqui há uma intervenção necessária. Se você olhar a tua situação financeira, faltando dinheiro, e não ver que é uma intervenção necessária. Se você olhar o teu corpo enfermo e não ver ali uma intervenção necessária. Se você ver os seus familiares na idolatria, no vício, no pecado, e não ver ali uma intervenção necessária. Se você prega a palavra de Deus e não vê nos cultos uma intervenção necessária de Deus para que todo mundo saia cheio do Espírito Santo, você é um cego, você é um conformado. Tem o conformado e o transformado, Romanos 12, 1 e 2. Se você renovar a mente, você vai experimentar, você vai entender e vai compreender. Aqui há uma necessidade de um milagre de Deus, uma intervenção direta de Deus. Não vai acontecer por acaso, automaticamente, por osmose, durante o tempo. Não, aqui é uma necessidade de um milagre. Um milagre, só Deus faz milagre, através da minha fé. Amém, irmãos? Estou feliz de participar com você nessa série maravilhosa. Nós vamos discorrer essa semana e vai ser uma bênção. Nós vamos ver que enquanto as pessoas estão esperando, lastimando, suportando, nós vamos executar como representante de Deus. Vamos ser canal de bênção para as intervenções diretas de Deus, para que Deus faça o que Ele tanto quer: entrar em ação, entrar em cena, fluir naquela situação e trazer a original, a perfeição que foi perdida na queda, mas foi restituída no Calvário. No Calvário, Jesus concedeu a perfeição e nos deu uma fé perfeita para conectar o perfeito, porque a realidade é Cristo. Então esse mundo que jaz o maligno está aí. Só pode ser mudado pelas intervenções necessárias. Quando você vê, é necessário que isto mude. Isso não é normal, isso não é por acaso, isso não é a vontade de Deus, isso não vai mudar com o tempo, isso só vai mudar com uma intervenção direta de Deus. Quando nós compreendemos que nenhum mal que existe neste mundo é por acaso, não está aí por acaso, é o diabo atacando. Com certeza é o diabo atacando. Se algo está dando mal na tua vida, é o diabo, porque o Salmo 1 diz: tudo que você fizer prosperará. Por trás de tudo que vai indo mal, existe um espírito maligno. Uma batalha espiritual está sendo atacado. Então isso não é natural, não é algo a se conformar, não é algo a suportar, lastimar e esperar. É algo que Deus quer agir. Porque Deus viu que tudo que Ele fez era muito bom e perfeito. Portanto, não é normal, é o diabo. Deus pode mudar isso. E nós vamos aprender a cooperar no processo, para que Deus possa mudar as situações e fazer conforme Jesus fez na cruz do Calvário. Sujeitar todas as áreas, a espiritual, a saúde, as finanças, a família, todas as áreas ao domínio de Cristo. Para que aonde o diabo estiver, ele seja arrancado, queimado, destruído, porque mexeu com a pessoa errada. E nós temos uma fé agressiva, uma fé que resiste, uma fé que expulsa, uma fé que destrói o diabo. Porque nós temos uma fé esclarecida. Pai, eu quero agradecer esses irmãos que estiveram conosco participando dessa live. Que maravilha, Pai. Estamos começando um tema extraordinário. Estamos realmente aprendendo com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que veio como um bálsamo, que veio trazendo esclarecimento, fé, força, ânimo. Fortalece-se, meus irmãos, para que eles sejam cada vez mais cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Quero agradecer a tua presença, a tua participação.
Que o Shalom de Deus esteja inundando todas as áreas de sua vida. Amém? Um grande abraço.